Bom, aí como que a gente faz, então, para resolver esse exercício, tá? Então, ele fala assim, ó, projete uma fonte de tensão contínua de tantos volts, ali 4,7 volts, por exemplo, que seja capaz de alimentar um LED com uma corrente de 10 miliamperes, né? Então, assim, uma das coisas que vocês têm que ter aqui em mente é o seguinte, né? Que você pode pegar esse circuito todo e representar ele de maneira, vamos dizer assim, simplificada para fazer os cálculos. Por exemplo, o primeiro cálculo é para você obter a capacitância desse filtro, né? E os circuitos que a gente viu para obter a capacitância, normalmente ele estava de uma forma assim, por exemplo, tinha uma fonte de tensão, né, alternada. Aí você tinha aqui, por exemplo, um circuito retificador, né? Que vou colocar aqui, simplificando aqui o circuito retificador em ponte, vou colocar dessa maneira, para não ter que desenhar tudo, né? Então, aqui você tinha o circuito retificador em ponte, e aí você tinha o capacitor, tá? E aqui você tem ou uma corrente ou uma resistência, né? Em paralelo com o capacitor, né? Tá? Então, como que você faz aqui para calcular o capacitor? Você pega esse circuito aqui também, tá? Você resume ele à corrente que ele puxa aqui do capacitor, ou seja, qual que é a corrente que vai aqui para o restante do circuito. Então, você vai ter uma corrente para o Zener e vai ter uma corrente para a carga, que está dizendo, ó, 10 miliamperes, né? Então, se você pegar a corrente do Zener, tá? E somar com a da carga, tá? O que vai acontecer? Você pode trocar essa resistência aqui, né? Por uma fonte de corrente, tá? E aí aqui você vai ter a corrente que você precisa para ligar o Zener, tá? Mais a corrente lá de 10 mili do LED, tá? E aí você projeta esse capacitor por esse circuito que a gente viu ali, né? Que a tensão de Ripple, né, tem ali também no livro, né, ela é dada lá por Vp menos, aqui no caso vai ser 2 VD-ON, né, porque assim, tem dois Duas diodos, né, vezes. Eu acho que duas isso. vezes vai dar um isso. Aí aqui você vai ter R, RCF. C, aqui é meio, né, também, né, Isso. Aí vezes a. RC, opa, aqui é C, né, então você vai ter o R, vai ter o C e vai ter a frequência, né. Então, aí você pode pegar esse Vp menos VD-ON, né, divididos por R, tá? E isso aqui nada mais é que a corrente, né? Então, eu posso substituir por I, né? Ou esse IZ mais 10, né? Tá? E aí você calcula aí, aqui você vai ter o C, aqui vai ter o Fin, né? Aqui vai ter o meio e aqui vai ter o VR. Então, aí com o valor da tensão de ondulação de Ripple, tá? E a frequência, você consegue achar o capacitor, tá? Então, isso é importante que você consiga enxergar, né? Isso, né? Depois ele pede para calcular a resistência R, né? Desse circuito aqui, né? Então, como é que você calcula esse R aqui, né? Você, de novo, faz uma simplificação do circuito. Você coloca o R, você coloca o diodo Zener, né? E aqui você pode, por exemplo, colocar só a fonte de corrente de 10 miliamperes que vai para o LED. Então, você representa, né, o LED como uma fonte de 10 miliamperes, que na verdade é isso que ele está servindo ali para o circuito regulador, né? E aí aqui ele fala aqui que a tensão de entrada aqui, né, você pode colocar uma fonte de tensão, que ela vai ser aqui a tensão de pico, né, na saída do retificador, né, menos VR, menos a tensão de ondulação, né? Então, aí você só você calcular aqui qual que vai ser, né? A tensão de pico do regulador vai ser Vp menos 2 VD-ON, menos a tensão de ondulação por 2, né? Então, isso aqui vai ser a tensão que você vai usar, né? Então, isso é o item B, né? No item C, aí ele vai falar assim, ó, considerando que a tensão de Ripple, né, de ondulação do capacitor, ela ela vai ser uma variação, então você vai dizer assim, ó, a tensão de Ripple, ela vai funcionar como uma fonte de variação, né? E aí o que eu vou ter aqui? Isso aqui é o meu capacitor, eu vou representar como se fosse meu capacitor C, tá? E aí eu vou utilizar isso aqui, ó, no circuito do R e do diodo Zener, só que o diodo Zener, daí eu vou usar a resistência RZ dele. Então, eu estou trabalhando em pequenos sinais, tá?
Então, eu vou, usando a variação do Ripple, né, o VR, como se fosse uma variação aqui de pequenos sinais, que, na verdade, ela vai ser, né? Aí você pode achar qual que vai ser a variação na saída do Zener, né? Que seria aqui na resistência dele, que seria o delta V out dele, tá? Então, aí com o R calculado do item anterior, com o RZ que ele fornece, né, do Zener, na verdade, ele quer saber o valor do RZ, né, para uma determinada variação aqui de saída. Então, daí você calcula, tá, o RZ do Zener que você precisa, tá? E o último item, ele fala o seguinte, se o LED, né, for trocado por um LED que exija um brilho maior, por exemplo, vamos dizer que seja aqui 30 miliamperes, né? Então, digamos que a gente troque um LED, o LED seja trocado por um LED de 30 miliamperes, né? Antes eu tinha um LED aqui que era de 10 miliamperes, né? Que precisava de 10 miliamperes para acender com o 100% de brilho, né? Qual será a variação resultante na tensão de saída, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui do seguinte, tá? Agora, eu estou dizendo que o LED, ele tinha uma corrente de 10 miliamperes, tá? Então, a corrente que ele puxava anterior, né, vou chamar 1, era 10 mili. E agora ela foi para 30. Ou seja, ela variou, tá? O delta I aqui, né? É de 30 menos 10, né? Ou seja, ela aumentou 20 miliamperes, tá? Se houve variação, já dá para imaginar que eu posso aplicar, tá? Pequenos sinais, tá? Então, essa variação aqui, o que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou representar o LED agora como uma fonte de corrente, tá? O circuito do resistor e do LED, né? Que tem uma variação de 20 miliamperes. Aí eu tenho aqui, em paralelo, o Zener, só que para pequenos sinais é o RZ do Zener que você calculou na etapa anterior. Aqui eu tenho a resistência R, né? E ele quer saber qual que é a variação resultante na saída. A saída é direto aqui na fonte de corrente, né? Isso aqui é o meu delta V out, né? E se eu estou querendo achar a variação na saída devido à variação na corrente, tá? Isso quer dizer que, por superposição, a tensão que eu tenho aqui na alimentação, aqui, ó, eu vou eliminar. Isso aqui vai ser zero. Não importa que tensão que eu tenho aqui, vai ser zero, tá? Então, aqui eu vou considerar nulo. Tá? Opa. Então, o circuito equivalente que eu tenho vai ser esse aqui. E aí, se eu quiser achar a tensão delta V out, o que eu tenho ali? Ó? Não tenho R paralelo com RZ, ó. Então, basta fazer aqui o R paralelo com RZ, tá? Me multiplicar pela corrente, né? Só que vai ficar, a corrente está circulando assim, né? Então, vai ficar mais e menos. Então, vai ficar menos, né, a corrente de 20 miliamperes, né? Então, eu vou ter aqui a variação que eu tenho, tá? Na saída. Então, você tem que primeiro observar que tem que ser a variação da corrente, do quanto que ela mudou, né? E tem que ter os valores do R e RZ que você calculou nos itens anteriores. Tudo bem?